Boa tarde! Estamos aqui mais uma vez e eu gostaria de dar umas boas-vindas para todos nós. É muito bom recomeçar, mesmo dessa forma, mas que nós possamos aproveitar, gente, esse momento. E eu gostaria de dizer que esse próximo semestre, eu queria que aqueles alunos que estão participando, que possam participar mais. E por quê? Porque quando vocês enviam as atividades, nos dão um retorno, nós, professores, ficamos muito felizes com isso. Então, que esse próximo semestre vocês seja um momento de uma maior participação, tá bom? E eu desejo para isso. Aqueles que não tiverem dúvida, entre em contato também, tá bom? Porque a gente só sabe se realmente estão tendo dúvida quando vocês conversam com a gente, tá bom? E eu desejo que a gente possa ter um bom início de semestre e que nós possamos nos envolver muito mais nesse período, tá bom? E com isso, nós vamos iniciar o nosso assunto da tarde de hoje. Nós vamos falar sobre o teatro. E o teatro, ele está no capítulo 5, gente, lá na página 64, tá bom? Eu trouxe para vocês agora essa imagem, que aqui é a imagem de quem? Uma imagem feliz, que representa a comédia. E aqui nós temos uma imagem triste, que representa o quê? A tragédia. Então, aqui é o símbolo do teatro, tá bom? Então, vamos começar. Quando surgiu o teatro? O teatro, ele surgiu aproximadamente no século 5 e 6 a.C. e lá na Grécia Antiga, tá bom? Aí eu trouxe aqui para vocês essa imagem aqui onde era realizado o teatro. O teatro é feito aqui, gente, e as pessoas ficam todas aqui. Então, é um local que comporta muita gente. E as pessoas aqui ficavam distantes. Para essas pessoas entenderem o que estava acontecendo aqui, eles utilizavam o quê? Máscaras. Máscaras para que as pessoas que estivessem distantes pudessem entender melhor a encenação. Tá bom? Na Grécia nos faz lembrar de quê? Da mitologia grega. Muitos deuses, vocês lembram do último assunto que foi do período passado? Nós falamos de quê? De mitologia. Pois é, aí eu trouxe para vocês aqui o deus do vinho, que é Deus Dionísio. E ele, em homenagem a ele, as pessoas faziam rituais sagrados para homenagear o deus Dionísio. E eles aproveitavam o quê? O período da primavera, o período das uvas, e para fazer faziam festas que duravam semanas, e em homenagem a esse deus. Tá bom? E foi nesse período que um dos participantes desses rituais resolveu colocar uma máscara e interpretar o Dionísio. O que foi que aconteceu? Geralmente era colocado e faziam as interpretações em homenagem ao deus Dionísio. E aí ele fez diferente. Ele fez representar o próprio Dionísio. E aí ele falou, eu sou Dionísio. E aí o que aconteceu?
E nessa representação, e aí essa pessoa, chamada Tespes, foi considerado o primeiro ator da história e do teatro ocidental. Tá bom? Onde, como nós já falamos, iniciou na Grécia. E quais gêneros? Criaram 2 gêneros teatrais, como a tragédia e a comédia. Como eu acabei de falar, as 2 máscaras. A tragédia geralmente tem um herói que luta contra o destino e com um final triste e violento, que lembra da história de Shakespeare, Romeu e Julieta. É a história conta uma rivalidade entre as 2 famílias e tem um final o quê? Um final triste porque tem a morte dos 2 apaixonados. Então, e é um final triste, tá bom? Pode ser caracterizado como uma tragédia. A comédia, já o personagem principal é engraçado. E os costumes das pessoas são criticados, fazendo as pessoas rir. E com um final feliz. A intenção da comédia realmente é sorrir, tá bom? Na Grécia Antiga, as peças eram interpretadas ao ar livre, em lugares específicos, como eu coloquei aqui, as arenas, onde cabiam o quê? 20.000 até 20.000 pessoas, como foi colocado, tá bom? Então, todo esse espaço aqui ficavam as pessoas, e aqui no centro era que havia a encenação. Como nas arenas livres as pessoas ficavam distantes, como eu falei, eles utilizavam o quê? Máscaras. E essas máscaras, elas eram o quê? Bem maiores que os rostos e com traços bem expressivos para poder entender o que estava sendo encenado. Tá bom? E também, além das máscaras, eles utilizavam o quê? A expressão corporal, o movimento do corpo. Então, para ajudar na encenação, o corpo também fazia parte. Tá bom? Nós vamos ver agora os tipos de teatro. Nós vamos ver a comédia dell'arte. É um tipo de teatro que surgiu na Itália no século XVIII. Nós vamos ver isso lá na página 66. Esse tipo de teatro, os atores não decoravam falas. Os diálogos eram improvisados e os personagens eram sempre os mesmos. As máscaras eram o que diferenciavam, ou seja, para cada personagem, uma máscara. Os personagens mais conhecidos são o Arlequim, a Columbina, o Polichinelo, o Pantaleão e o Capitão. As histórias eram engraçadas e apresentadas pelas ruas das cidades. Na página 68 e 69, nós vamos ver já os tipos de teatro. Cada região ou cultura, gente, eles elaboram suas máscaras de acordo com o seu modo de representar. Nós vamos ver o teatro no, ou o teatro japonês, que também é conhecida também por utilizar as máscaras no. Na ensinação, mistura os elementos como a dança, música e poesia. Existe a representação de animais reais e imaginários e elementos da natureza. Geralmente, elas são feitas de madeira, o material que eles utilizam para fazer essas máscaras, tá? E é muito interessante, gente, que eles utilizavam existe a utilização de técnicas tão sofisticadas que elas mudam as expressões de acordo com a luminosidade, tá bom? E aqui nós temos os exemplos de algumas máscaras nu, tá bom? Aqui mais alguns exemplos, bem característico do Japão. Agora nós vamos ver o teatro romano. O teatro romano, ele teve muita... ele pegou muito da cultura grega. E o teatro não é diferente. Então, eles se basearam muito na mitologia, nos heróis gregos. E aqui nós temos a imagem de algumas dessas figuras.
O mesmo personagem, ele pode usar várias máscaras, tá? De acordo com a encenação, ele vai modificando os personagens, ele vai utilizando as máscaras de acordo com o personagem. O material utilizado é a cerâmica, o couro e a madeira para a confecção dessas máscaras, tá bom? Aí nós temos a máscara da dança tailandesa, ela representando a divindade Indra. Esse tipo de máscara, ela é utilizada na dança, música, poesia, e ela é muito comum dos países também do Oriente. Esse tipo de máscara impede o diálogo entre os atores, sendo ela precisando de quê? De, de cantores para fazer, de pessoas para fazer a narração da história. Por quê? Porque a própria máscara impede que saia, que tenha vozes, tá? E o material utilizado para fazer essas máscaras são muito decoradas. Percebam que ela tem muitos adereços, tem muito brilho, purpurina, tá? Muita pintura, são bastante coloridas. E eles utilizam o quê? A madeira, o barro, e eles aplicam de folhas de ouro e joias falsas, tá bom? Essas folhas de ouro são as películas que a gente compra, que é tipo um papel bem fininho e que a gente adere, principalmente em cerâmica, tá bom? E nós temos também a máscara de dança Myeonabun, da etnia Tishowe. As máscaras são utilizadas para representar seres humanos, animais e seres míticos. Materiais mais utilizados são a madeira, marfim, bronze e pedra. Aí está aqui um exemplo desse tipo de máscara. E foi isso que nós aprendemos hoje um pouco sobre teatro. É interessante que a atividade é que vocês apresentem um resumo explicativo da aula de hoje, tá bom? Sobre tudo que nós vimos desde lá do início da história, como começou, até o uso de máscaras e os tipos de máscaras, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. E um grande abraço!